Conversando com milhares de nutricionistas nesses últimos 3 anos, eu percebi esse padrão. Nutricionistas têm essa mentalidade de ser, como eu posso dizer, bonzinhos demais. E no episódio de hoje você vai entender como mudar essa mentalidade, mudar essa perspectiva para que o teu negócio de nutrição cresça de forma acelerada, mudando a vida de muita gente no processo. Você já se sentiu mal por ter que fazer alguma coisa relacionada ao teu negócio? Como cobrar mais caro, produzir conteúdo, fazer uma quebra de objeção, um follow-up, tudo que envolve a construção de um negócio de nutrição. Tem alguma desses componentes que já fez você se sentir mal de alguma forma? Esse sentimento faz com que muitas pessoas incríveis do nosso mercado, profissionais maravilhosos, sintam vontade de desistir da profissão. E eu acho que quando o nosso negócio ele vai crescendo, a gente tem uma tendência de estar em uma posição um pouco mais solitária. Então o caminho do crescimento profissional, ele sim é solitário. Porque as pessoas não entendem o que a gente faz. Só que o problema é quando nem nós mesmos entendemos e aceitamos o que é necessário de ser feito para poder a gente conseguir crescer o nosso negócio. Aí sim o problema ele é muito grande. Se você está do outro lado da moeda, você é um nutricionista que ainda não teve tanto sucesso, porque talvez você se julgue, você tenha julgamentos contra você mesmo, do que é necessário para você chegar lá, ou que você não é capaz, ou que você não está disposto, ou que não é possível. Esse episódio ele vai te ajudar muito com isso. Todo nutricionista que já buscou sucesso, já teve momentos de se sentir mal em fazer as atividades que fazem o seu negócio crescer. Conversando com milhares de nutricionistas nesses últimos 3 anos, eu percebi esse padrão. Nutricionistas têm essa mentalidade de ser, como eu posso dizer, bonzinhos demais. E no episódio de hoje você vai entender como mudar essa mentalidade, mudar essa perspectiva para que o teu negócio de nutrição cresça de forma acelerada, mudando a vida de muita gente no processo. Se você não me conhece, meu nome é Samir Beide, eu sou um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras, maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. E nos últimos 3 anos nós geramos mais de 300 milhões de reais para os nossos alunos. E hoje você vai entender por que os nutricionistas mais bem-sucedidos são os mais criticados e como que você pode usar isso ao seu favor. E aí vem a pergunta, será que você faz parte desse grupo? Você já se sentiu mal por ter que fazer alguma coisa relacionada ao seu negócio, como cobrar mais caro, produzir conteúdo, fazer uma quebra de objeção, um follow-up, tudo que envolve a construção de um negócio de nutrição. Tem alguma desses componentes que já fez você se sentir mal de alguma forma? Então esse episódio de hoje, ele com certeza é feito para você. Eu acredito que esse sentimento faz com que muitas pessoas incríveis do nosso mercado, profissionais maravilhosos, sintam vontade de desistir da profissão. Sintam que a profissão que eles escolheram para eles não é mais a profissão que de fato eles querem seguir. Isso para mim é algo que machuca o meu coração, porque nutricionistas, no geral, eles escolhem a profissão por paixão, por vocação, por de fato olhar para aquilo ali como algo que transformou a sua vida ou que vai transformar a vida de muitas pessoas ao seu redor. E eu acho que quando o nosso negócio ele vai crescendo, a gente tem uma tendência de estar em uma posição um pouco mais solitária. Eu acredito que a vida do nutricionista, no geral, já é solitária, certo? E quando a gente pensa no nutricionista empresário de sucesso, a nutricionista empresária de sucesso, as coisas ficam ainda mais solitárias. E é por isso que hoje eu vou te mostrar 5 formas de você ressignificar mentalmente que de fato me ajudaram a parar de dar ouvidos a quem não está na arena, quem não está vivendo o que eu quero viver, para de fato construir um negócio de sucesso e depois ajudar milhares de nutricionistas a construir os seus próprios negócios de sucesso também. Então o caminho do crescimento profissional, ele sim é solitário, porque as pessoas não entendem o que a gente faz. Só que o problema é quando nem nós mesmos entendemos e aceitamos o que é necessário de ser feito para poder a gente conseguir crescer o nosso negócio. Aí sim o problema ele é muito grande. E é por isso que quando você decide ir uma direção diferente da maioria, quando você não vai pelo mesmo caminho que seus colegas de faculdade, você decidiu não vender consulta, você decidiu produzir conteúdo, você decidiu acompanhar o teu paciente de perto, você decidiu contratar pessoas para a tua empresa, quando você decide tomar essas atitudes que não são a norma do nosso mercado, é natural que você se sinta ainda mais solitário. Eu tenho uma frase que eu acredito muito que quanto mais alto você sobe a montanha, mais rarefeito se torna o ar, mais rara se tornam as pessoas. E eu acho que isso tem muito a ver. Porque vê só, se na nutrição você tem um mercado onde a média de faturamento é de 5, 4, 6 mil reais por mês e tem alguém que está faturando 20, 30, 40, é natural que essas pessoas que estão faturando 20, 30, 40 recebam algum tipo de hate,
dessas outras pessoas que não conseguiram chegar lá. Só que aí vem um ponto. Se você está no perfil de quem já fatura alto e está recebendo algum tipo de hate, denúncias ou algo desse tipo, entenda que isso faz parte do processo e hoje você vai entender como superar tudo isso. Se você está do outro lado da moeda, você é um nutricionista que ainda não teve tanto sucesso, porque talvez você se julgue, você tenha julgamentos contra você mesmo, do que é necessário para você chegar lá, ou que você não é capaz, ou que você não está disposto, ou que não é possível. Esse episódio ele vai te ajudar muito com isso. E aí vamos para o primeiro reframe. E aí até explicando esse conceito, eu até trouxe aqui no episódio passado, que inclusive a gente teve bastante feedback positivo, e se você gostar do de hoje, não esquece de deixar o teu feedback também, que o reframe é quando você muda uma perspectiva, você muda uma visão sobre algum assunto para poder, de fato, seguir avançando, seguir crescendo. Então, o primeiro reframe é você filtrar os seus conselheiros. Isso aqui é algo muito importante. Eu vejo muitas pessoas pedindo conselhos e aceitando conselhos de quem não vive a vida que eles querem viver. Então, por que você aceitaria um conselho de alguém que não vive a vida que você quer viver, que não está aonde você quer chegar? Para mim, simplesmente não faz sentido. Se você não trocaria a sua vida com alguém, por que você ouviria o que essa pessoa pensa sobre a sua? Eu acho que quando, por exemplo, alguém vê que eu trabalho de 4h30 da manhã, de 5 da manhã, até 6h30, 7h30 da noite, muitas pessoas julgam isso e falam, cara, eu não gostaria de viver a vida que você está vivendo hoje. Tudo bem, é por isso que você não vive. E é esse tipo de mentalidade que a gente tem que adotar. Porque as pessoas, elas julgam muito rápido o que elas não entendem, ou que elas não querem fazer, ou não se acham capazes de fazer. Então fica muito ligado nisso, porque eu vejo que muitos nutricionistas passam a crescer e passam também a ouvir críticas. E às vezes a crítica vem de pessoas que você ama, que você tem carinho, e isso dói ainda mais. Mas essas pessoas que você ama e tem carinho muitas vezes não vivem a vida que você quer viver. Então para mim esse é um teste muito poderoso. Você está ouvindo conselhos, número 1, de alguém que quer o seu bem? Esse é o primeiro teste, porque os incentivos têm que estar alinhados. Número 2, essa pessoa de quem você está escutando conselhos, ela já chegou aonde você quer chegar? Esse já é um outro ponto. E número 3, a pessoa que você está pedindo conselhos já chegou onde você quer chegar e já ajudou outras pessoas a chegar lá? Você ganhou mais um ponto aí nesse conselheiro. Então, escolha muito bem as pessoas das quais você pede conselho, certo? E aí, se eu puder dar um conselho final, escute quem está na arena, escute quem tem a mesma vida de empreendedor, desafios, vitórias, conquistas e derrotas que você também está vivendo. Porque no final, as pessoas que estão na arquibancada, que não estão aqui na arena, elas têm muito mais facilidade de criar, críticas, de falar coisas que elas não entendem, mas quem está na arena tem esse entendimento profundo. Então, quando você for buscar conselho, busque por pessoas que já chegaram aonde você quer chegar ou que estão no caminho que você quer trilhar. Porque críticas construtivas são sim incríveis, mas quando vem de alguém que tem contexto e que quer o seu bem. Então, pergunte-se, essa pessoa está onde eu quero chegar? Ela compartilha dos meus valores? Os resultados dela falam por si? Se isso for verdade, então sim, ali você tem um bom conselheiro. Se não, é melhor você seguir em frente, sozinho ou buscando outras pessoas que têm essas características, certo? E aí vamos para o segundo reframe, a coragem de ser diferente. A verdade é que ser diferente exige coragem, porque o status quo, fazer as mesmas coisas que todo mundo fazia desde sempre, é muito mais fácil. É como se fosse a inércia, né? É muito mais fácil se manter parado do que se colocar em movimento, assim como é muito mais fácil se manter em movimento do que parar. Então a coragem de ser diferente, ela é muito importante. Se o ser diferente incomoda as pessoas ao redor, você precisa ser corajoso para enfrentar esse incômodo, para enfrentar esses julgamentos. Então, se você é o mais caro da sociedade, as pessoas podem te chamar de mercenário, de mercenária, mas você está entregando muito valor para o teu paciente. Será que você não merece ser o mais caro da cidade? Bom, você virou referência no Instagram, começou a produzir conteúdo. Alguns começaram a produzir conteúdo na faculdade. E, como que você foi recebido com isso, né? As pessoas julgam. Disseram que você virou blogueirinho, virou blogueirinha, ou que você só pensa em vender. Ah, você cresceu o teu negócio. Vamos dizer que você se afastou da realidade, que você não é mais a mesma pessoa de antes. Então, o incômodo que os outros têm ao ver alguém que decidiu ser diferente é um reflexo. É um reflexo de que, no fundo, elas perceberam que você e ela tiveram as mesmas oportunidades, mas você teve muito mais coragem
do que ela de fazer o que era necessário para ser diferente de fato. Então a nossa diferença, ela incomoda. Quando eu e a Nutrição Sem Fronteiras, nós entramos no mercado e começamos a falar sobre essas plaquinhas, sobre faturamento e sobre o poder que o faturamento tem de impactar a vida de muitos pacientes no processo, a gente recebeu, sim, muito hate, muito incômodo, né? Principalmente no início, onde a gente ainda não tinha provas de que aquilo ali era possível, né, em tanto volume como a gente tem hoje. E uma coisa que é muito real é que sim, ser diferente ou buscar algo diferente, desafiar o status quo, incomoda bastante. E é muito importante que quando você começar a se destacar, você tenha a consciência de que sim, as críticas vão aumentar. E as pessoas que seguem o caminho tradicional, elas podem se sentir até ameaçadas por alguém que está fazendo algo novo. O nutricionista que, poxa, acredita em consulta com retorno, quando ele vê algo como consultorias premium e acompanhamento, ele pode se sentir ameaçado em algum nível. Mas lembre-se de uma coisa, a crítica muitas vezes revela mais sobre quem critica do que sobre quem está sendo criticado. Se você acredita no que você está fazendo, se você acredita nos seus valores, no que você está entregando, na diferença que você decidiu adotar, segue firme, porque a tua coragem de fazer diferente, ela vai inspirar muitas pessoas durante o processo. Existem os haters, mas existem as pessoas que se inspiram também na sua jornada, na tua coragem. Então segue firme e foca nisso, tá? E aí vamos para o terceiro reframe, o tal do mito do equilíbrio. A real é que eu nunca fui equilibrado, nunca fui equilibrado. Quando eu era fisiculturista, eu era extremamente desequilibrado. Eu comia cada grama de alimento que entrava na minha boca, eu pesava cada uma dessas gramas. Eu tomava vários suplementos durante o dia, usava outros recursos, eu era totalmente desequilibrado, focado no quê? Em ser diferente e ter sucesso naquela área específica. Eu acredito que ser desequilibrado é o que te tira da média. Ou você acha que, sei lá, o Michael Phelps, você acha que qualquer jogador de futebol aí que você admira, você acha que uma pessoa que ganhou várias medalhas olímpicas, você acha que essas pessoas elas são equilibradas? Elas não são, tá? Na verdade, ser desequilibrado é o que te tira da média. Eu acredito que se tornar obsessivo com algo que você ama, com algo que te faz o coração vibrar, que te faz crescer, que te faz aprender, que te faz evoluir, que é o tal do desequilíbrio, né? Essa obsessão, ela é algo muito poderoso, principalmente quando bem direcionado. Então a real é que se você quiser faturar 40 mil reais, 60 mil reais, 80 mil reais, 100 mil reais por mês com consultorias, você vai precisar desequilibrar algumas áreas da sua vida para poder chegar nesse objetivo. Então você precisa passar um tempo fora da curva, você precisa passar um tempo, de fato, exagerando. E isso, né, esse foco, essa ação, essas atitudes, abrir mão de coisas que você precisaria, né, que você gostaria de estar fazendo, de ir para festas, de viagens, de gastar dinheiro com coisas supérfluas. Quando você está focado em algo, você naturalmente vai desequilibrar em algumas outras áreas. Eu não acredito que o crescimento que é extraordinário possa vir sem o extra que vem antes de ordinário. Eu não acredito nisso, sinceramente. Eu acredito que para que a Nutrição Sem Fronteiras chegasse onde ela chegou, em 3 anos, né, nós estamos comemorando o aniversário da NSF, em apenas 3 anos nós entregamos 610 placas de faturamento no palco, totalizando 123 milhões somente em placas auditadas. E se for somar tudo, já passou de 300 milhões em resultado para os nossos alunos. Será que eu teria conseguido fazer tudo isso se não estivesse eu e a Laís trabalhando de 12 a 15 horas por dia, todos os dias, de domingo a domingo? Eu acho que não. E aí, pra mim, vale a pena ser um pouco desequilibrado em temporadas específicas da minha vida. Talvez em uma outra temporada da minha vida eu me desequilibre para um outro lado, de tomar banho de cachoeira todo dia, de ficar de boa numa rede. Isso vai acontecer eventualmente, mas nessa temporada da minha vida, onde eu estou buscando gerar um impacto gigantesco no mercado, uma revolução, eu não posso falar essas coisas e agir de uma forma que não condiza. Então é muito importante que, durante fase de crescimento acelerado, você dedique tempo e energia desproporcional ao que você busca. Seja no esporte, seja na tua carreira, seja no teu negócio, seja em qualquer coisa que faz sentido para você e que faz o teu coração vibrar. Então isso não significa abandonar outras áreas da tua vida, não significa focar somente numa coisa, deixar de cuidar da sua família, da sua saúde, de coisas que são importantes para você também. Não é sobre isso, tá? É sobre, de fato, você ter essa liberdade e essas escolhas que condizem com o objetivo que você busca, tá? E aí vamos para o 4º reframe, a economia da dor.
Eu acho que a gente também tem que aceitar que vai doer. Não tem como. Você não pode querer crescer o seu músculo na academia sem aceitar que ele vai doer. E a mesma coisa vale para quando a gente pensa na construção de qualquer coisa na nossa vida, na verdade. Não só do seu corpo, mas do teu negócio, da tua carreira, da tua família. Vai doer em algum momento. E para mim, aquele clichêzão de que a dor da disciplina é menor do que a dor do arrependimento, ele é muito real. Eu acho que quando você se coloca num estado de disciplina, de foco, de buscar um grande objetivo, você tem que primeiro entender que sim, vai doer, porque crescer dói, né? As dores do crescimento têm esse nome porque justamente dói crescer. Seja crescer fisicamente, seja crescer economicamente, seja crescer empresarialmente, tudo dói. E postar todos os dias cansa, fazer follow-up cansa, vender cansa, fazer social selling cansa, fazer a gestão do teu time cansa. E eu acredito muito que isso não é uma punição. Você escolheu essa dor. Isso é muito importante de você relembrar. Quando eu decidi, por exemplo, né, como eu comentei agora há pouco, me tornar um fisiculturista, passar 10 anos da minha vida dedicado a isso, e eu, por exemplo, tinha minha esposa que queria comer uma pizza, eu não julgava ela, porque a dor que eu tinha escolhido era a minha dor, de seguir fazendo dieta independente de qualquer coisa. E aí eu pedia a pizza para ela e fazia um frango com salada ou qualquer outra coisa para mim, para que eu jantasse junto com ela. Porque aquela decisão foi minha decisão. E a mesma coisa acontece quando você decide se tornar nutricionista, decide crescer o teu negócio. Foi uma decisão sua. E essa decisão que foi sua, ela tem que ser consciente de que sim, vai doer durante o processo. Então evitar a dor não te protege. Na verdade, faz com que você se torne alguém limitado. Você limite o teu potencial. Porque te mantém preso em uma situação onde você pode se arrepender no futuro. Então é importante que você escolha as suas dores. Na vida profissional não tem caminho sem dor. Eu gosto de pensar que tudo é difícil. Tudo é difícil. Você ser nutricionista de UAN, você ser nutricionista de hospital, você ser outra profissão que não é nutrição, você ser desempregado e você ser nutricionista empresário clínico, todos doem, todos são difíceis. E aí você tem que escolher qual que é o difícil que faz o seu coração vibrar, qual que é a dor que você está disposto a passar para chegar no objetivo e no impacto que você quer gerar no mundo. Então eu acredito muito que você tem que escolher. Você vai escolher a dor temporária da disciplina ou vai escolher a dor duradoura do arrependimento? Eu sempre prefiro a dor da disciplina, eu sempre prefiro, me comprometer e fazer o que é necessário. Então, para mim, se você hoje não está produzindo conteúdo, não está fazendo follow-up, não está fazendo as estratégias de fidelização em jornada do paciente, se você não está fazendo o que tem que ser feito para crescer o teu negócio, significa que talvez você não esteja disposto a passar pela dor necessária para crescer e chegar onde você quer chegar. Aceitar isso, para mim, é um grande reframe poderoso que vai fazer você avançar muito na tua carreira. E aí, a gente chega no quinto reframe. Para mim, esses são um dos mais poderosos, que é a jornada silenciosa. A real é que ninguém vai te aplaudir no meio do caminho. Quando você começa a tua jornada e você se forma, todo mundo bate palma para você e fala: nossa, ele se formou, ela se formou, parabéns. Esse é o início. Quando você está no momento de conquista, ou no fim, como eu chamo, tá lá conquistando, pegando a plaquinha, as pessoas também te aplaudem, também comemoram. Todo mundo aplaude o começo, todo mundo aplaude o final. Mas e o meio? O meio brutal, silencioso, que ninguém te aplaude, onde você tá sozinho, acordando cedo, indo trabalhar, correndo atrás. Esse é o momento que a maioria desiste. Eu acredito que na jornada silenciosa do empreendedorismo, onde ninguém vai te aplaudir, ninguém vai te salvar, e você está sozinho com as pessoas que você escolheu para caminhar com você, você precisa ser a primeira pessoa a acreditar em você. Antes da família, antes dos colegas, antes dos seus seguidores, antes dos seus pacientes. E não é sobre ego, é sobre você ter um compromisso com os teus sonhos e você acreditar que você é capaz. Então você precisa, na minha opinião, ser a sua principal torcida. Porque a parte mais difícil de qualquer jornada de crescimento é o tal do meio. É quando você está sozinho, correndo no quilômetro 12 da maratona, e aí você tá ali cansado, não tem ninguém te olhando, mas mesmo assim você tem que se dedicar no máximo. Então quando a empolgação inicial ela já passou, mas quando o fim ele ainda está tão distante que você não consegue nem ver. É nesse momento que muitos desistem. E desenvolver a capacidade de se automotivar, de fazer com que você sinta esse fogo interior, de fazer o que tem que ser feito, independente de qualquer coisa, empilhando pequenas vitórias, é o que vai fazer você vencer o meio e chegar no final, chegar na plaquinha, chegar no palco,
chegar na comemoração. Então, acredito muito que o início, ele é fácil. As pessoas estão torcendo por você. O final também, mas é no meio que a maioria desiste. É por isso que é o meio que a gente tem que masterizar. Então, vamos revisitar esses 5 reframes. Primeiro, filtre os seus conselheiros. Não aceite conselhos de quem vive uma vida que você não quer viver. Segundo, abrace o seu ser diferente. Ser diferente incomoda quem não teve coragem de tentar. Você tem que ter muito orgulho de ser diferente. Terceiro, abandone o equilíbrio temporariamente. Nós precisamos ser desequilibrados em alguns momentos para chegar onde a gente quer chegar. É isso que vai fazer você sair da média. O quarto, escolha as suas dores. Nós temos várias dores, vários difíceis na nossa vida, e é importante que a gente escolha um difícil, insista nele, porque a dor da disciplina é sempre menor do que a dor do arrependimento. E o quinto reframe, seja a sua própria torcida. Ninguém vai te aplaudir no meio do caminho, só no início e no final. No início, quando você não conquistou nada e tá todo mundo, que bonitinho, ele se formou. E no final, quando você conquistou, e as pessoas vão falar, nossa, parabéns. E caramba, como que ele chegou ali? Será que foi sorte? Só nesses 2 momentos que eles vão te aplaudir. Então, para fechar, eu quero te dizer que um dos maiores aprendizados que eu tive no empreendedorismo foi de me libertar das expectativas que outras pessoas têm de mim. Então, esse medo de parecer diferente, esse medo de fazer o que tem que ser feito, esquece isso. O mundo ele já está cheio de nutricionistas que querem agradar a todos. Está cheio de profissionais que querem, nutricionistas bonzinhos que só querem agradar. Seja aquele nutricionista que constrói o seu próprio caminho, que inspira as pessoas ao redor através do desconforto, através de fazer o que é necessário, mesmo quando você não estava a fim de fazer. E aí eu deixo uma provocação final que, se hoje você pegasse a sua disciplina, o seu esforço, o seu compromisso que você coloca na tua alimentação, na tua rotina de exercícios, na tua rotina de suplementação e trouxesse isso para o teu negócio, eu tenho certeza que o teu crescimento ele seria exponencial. Eu digo isso de uma posição de quem sim fez isso. Eu sou ex-atleta de fisiculturismo e eu trouxe a disciplina, o trabalho duro que eu aprendi no esporte para o empreendedorismo. E esse é um dos fatores que me fez chegar até aqui. Então, eu quero te dizer o seguinte, se você sentiu que esse conteúdo de hoje agregou na tua carreira, eu quero que você faça uma coisa. Eu estou produzindo conteúdos cada vez com mais valor, mas ao mesmo tempo buscando outros temas aqui no podcast, temas que inclusive você parece ter gostado, principalmente pela quantidade de views, a quantidade de likes que a gente recebeu nos nossos últimos vídeos falando sobre mentalidade, sobre mudanças de perspectiva e sobre como que o nosso mental está 100% conectado com o crescimento do nosso negócio. Então, se esse episódio de hoje você tirou valor, você gostou, você acha que foi algo que agregou para a tua carreira e para a tua vida, não esquece de seguir o nosso canal, de deixar o seu like e de deixar, quem sabe, até um comentário, seja no Spotify ou no YouTube. Isso faz com que eu e o meu time, a gente entenda quais são os conteúdos que você está tirando mais valor e, claro, que a gente produza mais conteúdos desse tipo. E se você quiser o nosso apoio direto para implementar a nossa metodologia, para te apoiar no crescimento e escala do teu negócio, é só clicar no link da descrição desse episódio, onde você vai ter um formulário onde você preenche e agenda um diagnóstico diretamente com o meu time de especialistas. Combinado? Então, vamos para cima e eu fecho com a minha frase, lema de vida, que seus sonhos sejam maiores que seus medos e que suas ações sejam maiores que seus pensamentos. Vamos executar e te vejo na próxima semana.